Galera, Botafogo tá em vantagem na Libertadores. Agora a equipe do Palmeiras vai ter que tentar reverter o resultado jogando em sua arena, né? O Botafogo vence por 2-1, resultado muito bom. O Botafogo que tem jogado no futebol muito bom, né? Tanto que é líder do Campeonato Brasileiro. E hoje tivemos o gol do Luiz Henrique e Igor Jesus. Luiz Henrique que tem sido um jogador muito decisivo pro lado do Botafogo, e Maurício marcou o gol do Palmeiras, né? Isso mesmo. E assim, o Palmeiras teve a entrada do Estevão, mas assim, galera, não tem como também ficar jogando tudo em cima do Estevão, né? O Abel também tem que tentar dar uma renovada nesse time, tentar fazer algo diferente, não pode ficar o peso somente em um jogador. Agora vai ser decidido no próximo jogo, e se o Palmeiras sair a Libertadores tão cedo, acredito que deve sim ter uma crise, uma pressão sobre o trabalho do Abel Ferreira, uma pressão que já vem acontecendo. Eu acredito que vai ser maior caso o Palmeiras fique de fora da Libertadores para o Botafogo, que é uma coisa que pode acontecer, já que o Botafogo hoje é uma equipe que joga um futebol bom, né, tanto que é o líder do Campeonato Brasileiro. Então teremos um jogo muito quente, o jogo da volta da Libertadores. Deixa nos comentários a opinião de vocês e vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre esse jogo do Botafogo e do Palmeiras. Chiquinho, que entra no segundo tempo, e o Igor, só que não são jogadores para acelerar, são jogadores para ganhar no corpo a corpo com os zagueiros, bola aérea e tal. E aí, com o Matheus Martins, não teve velocidade suficiente no final. Deixou o Palmeiras crescer, o Palmeiras foi subindo no jogo a partir da entrada do Estevão, que é jogador diferente, é o jogador diferente que o Palmeiras tem. Os outros são bons jogadores, mas o que pode dar o algo mais, que no Botafogo o Luiz Henrique dá, quem pode dar no Palmeiras é o Estevão. Só que ele não está 100%, e o Palmeiras tem sentido isso. Basta você fazer o recorte, o Estevão se machucou pela primeira vez no jogo com o Botafogo. Né? O jogo do Campeonato Brasileiro foi dia 17 de julho. De lá para cá, o Palmeiras caiu de produção. Né? Foi eliminado pelo Flamengo, caiu no Brasileiro, hoje já está em quarto com alguma distância em relação aos primeiros colocados. O Botafogo também caiu de produção nesse intervalo, é bom que se diga, mas caiu menos que o Palmeiras. Mas o Palmeiras sofre muito com a ausência do Estevão, que é o jogador que faz o diferente. Se ele estiver bem semana que vem, se ele estiver melhor, com condições de jogar 90 minutos, e o Palmeiras jogando em casa, a gente viu a diferença do que foi no duelo da Copa do Brasil com o Flamengo. O Palmeiras no Maracanã foi muito abaixo do Palmeiras do Allianz no jogo da volta. E eu acho que aí reside muito da esperança da torcida do Palmeiras, que o Palmeiras possa reproduzir o que fez. Né? Na Copa do Brasil perdeu por 2-0 e na volta ganhou de 1-0. Se conseguir ganhar de 1-0 ou de 2, por 2 ele está classificado na volta. Porque vai ser o Palmeiras necessariamente mais forte, enquanto tiver fôlego para isso, porque ao que parece fisicamente está desgastado. Eu vi muitos palmeirenses reclamando de duas coisas. Uma, do Vanderlan no lugar do Caio Paulista, e aí como as coisas mudam, né? Caio Paulista, ninguém acreditava, entrou alguns jogos, jogou bem, aí já tem torcedor já pedindo o Caio Paulista. E outra, o Veiga jogando ali praticamente como um volante, um segundo volante. Isso, de certa forma, atrapalhou o Palmeiras, caiu o rendimento do Veiga, ajudou o Botafogo a dominar mais o meio de campo? Eu acho que, assim, uma coisa é a concepção de quem escala, outra coisa é o que acontece no jogo. Então, o Vanderlan é um jogador mais agudo. Destacar que ontem o Botafogo tinha na lateral o Matheus Ponte, que era, teoricamente, o elo fraco da defesa do Botafogo, porque estava ali só porque o Damian Soares foi afastado por questões extracampo. Então, o Caio Paulista não é mais ofensivo? Estava com 3 zagueiros... O Vanderlan é um jogador de mais velocidade para atacar aquele espaço ali do que o Caio Paulista. E eu acho que a ideia é justamente essa, tentar... Porque no encaixe da marcação, o Palmeiras gosta de marcar individualmente. Ele ia bater Vanderlan com o Matheus. E no segundo tempo ele conseguiu fazer ali uma ou duas jogadas depois que entrou o Lázaro. Porque faltava apoio para o Vanderlan para subir. E eu concordo, assim, o Veiga, jogando naquele meio de campo com 3, então você tinha, teoricamente, o Moreno era o primeiro, o Maurício pela direita e o Veiga pela esquerda. Se o Palmeiras consegue ganhar a disputa no meio de campo e ele jogar no campo de ataque, o Veiga não fica como segundo homem, o Veiga fica como um meio atacante. Como acontece no lance do gol. É que o Palmeiras, a maior parte do tempo, não ganhou as disputas de bola. O Botafogo se impôs e empurrou o Palmeiras para trás. Quando empurra o Palmeiras para trás,
o Veiga acaba ficando uma espécie de volante. E ali ele não joga bem. Não é a posição dele. Aí depois a entrada do Fabinho tirou ainda mais a capacidade do Palmeiras de... Eu não entendi ter o por time que foi o Fabinho. Aí, o Fabinho é um jogador, um volante, um primeiro volante de um jogo mais limitado. É um cara que tem dificuldade com aceleração de bola, com lançamentos. É um cara que geralmente dá passe para o lado. O Zé Rafael deve estar mal, hein, fisicamente, né? Então, mas tem tido uma dificuldade também. Não voltou ao seu melhor depois da lesão. Então, Mas ainda tinha uma outra opção que era o Gabriel Menino, né? mas para mim realmente foi uma opção muito conservadora do Abel, naturalmente condicionada pelo que o Botafogo vinha fazendo. O Botafogo, muita gente na frente... naquele momento do jogo, o Botafogo já tinha pisado no freio. E já tinha colocado o Tietê e tal, Entrou que era uma coisa Marçal. mais de tentar se compor ali para não permitir um crescimento do Palmeiras. Se o Palmeiras, ele, naquele final de jogo, acredita que dava para buscar um empate, talvez ele conseguisse algo mais, sim. Mas essa substituição, a entrada do Fabinho, que eu não entendi, não dá o Zé Rafael. Tudo bem, coloca o menino que pelo menos ele tem mais ímpeto para chegar na frente, né? Não, ele foi uma coisa mais tímida, confiando muito no jogo da volta, mas poderia ter tentado algo mais ontem. Fale, Brilha. Não, mas a postura do Botafogo também acaba deixando o Abel um pouco mais ressabiado. Porque pelo que foi o primeiro tempo, o Abel entendeu que poderia ter saído com uma desvantagem maior. Então, naturalmente, passou a respeitar mais o poderio ofensivo do Botafogo, ainda mais quando entra o Tiquinho e faz com que se desenhe uma situação em que o Botafogo ia forçar ainda mais esse jogo direto, já que o Botafogo estava levando vantagem tanto nos duelos defensivos quanto ofensivos, principalmente pelo aspecto físico. Então, tem um mérito grande do Arthur Jorge, que é o de ser um técnico que corre riscos calculados. E o risco calculado é ter muitos jogadores na frente, e aí potencializando também o elenco que tem, características de jogadores. O Botafogo tem ótimas opções do meio para frente, e ele preenche muito bem o setor, mas sem fazer com que o Botafogo tenha uma saída de bola muito arriscada. Então, esses riscos são muito por ter tantos jogadores à frente, mas com uma compensação devida, que é o meio-campo forte. O Gregory e o Marlon Freitas têm muita pegada por ali, muita força física, e faz com que o Botafogo tenha essa situação de forma corriqueira, porque quando o Arthur Jorge chegou, se imaginava que aquela formação que começou lá contra a LDU, jogando em Quito, não duraria muito tempo. 4 atacantes, contra um adversário mais forte, pode ser que ele tenha de negociar, preencher mais o meio, mas por muitos jogos o Arthur Jorge utilizou essa formação e foi bem sucedido. Em alguns momentos ele tentou preencher mais o meio-campo, tirou jogadores de frente, principalmente quando teve problemas físicos, mas a gente percebe que é uma ideia do técnico usar bem esse elenco, usar essa variedade essa fartura de bons atacantes que ele tem. E isso deu frutos. Então, fosse um outro técnico também, com uma ideia mais conservadora, poderia entrar contra o Palmeiras pensando, eu vou tentar ganhar mais o meio, sabendo que o Palmeiras é forte por ali. Não, jogando em casa, o Botafogo jogou para atacar, o Botafogo jogou de uma maneira ofensiva e o principal, agressiva, que faz com que o Abel até ele explique ali depois do jogo, né, que o Botafogo ganhou nessa bola de profundidade, que ele faz muito bem porque preenche muito o setor. Então, hoje o Botafogo do Arthur Jorge é o que o Ancelotti desenha para o Real Madrid nessa temporada, guardadas as devidas proporções entre os atletas. Porque a gente viu na Supercopa contra a Atalanta, o Ancelotti com um desenho praticamente de 4 atacantes. O Bellingham continua jogando avançado, embora tenha dado um passinho para trás, mas ali essa função no Botafogo do cara que vem do meio para acionar o ataque é feita pelo Savarino. Os dois lados, e o Almada jogando mais aberto pelo lado esquerdo, o Luiz Henrique pelo lado direito, e essas funções foram feitas por Vini Júnior e Rodrigo. E lá na frente, onde joga o Mbappé no Real Madrid, joga o Igor Jesus ou o Tiquinho Soares,
mas o principal, o jogo coletivo potencializando esse ótimo quarteto nas duas equipes, porque não são times que dependem só da individualidade do Vini ou do Luiz Henrique. São times que jogam muito a partir da mobilidade desses atacantes, a liberdade que eles têm para eventualmente trocar de posição, e isso me agrada muito no Botafogo do Arthur Jorge. E você está falando desses jogadores todos de frente do Botafogo, e perceba, não citou o melhor jogador do Botafogo na temporada, o Júnior Santos, Sim. que está machucado. Quer dizer, que é o artilheiro do time, que é o cara que mais participa, que se movimenta muito. E tem Jefinho também. E o Jefinho jogou bem menos, mas aqui o Júnior Santos se destaca muito na temporada. Ele não jogou e ainda assim você está citando vários jogadores que podem fazer esse papel. Não, então, é uma fartura de opções que faz com que o técnico também precise olhar para o elenco e utilizar da melhor maneira. E ele poderia ser um pouco mais conservador e está bancando essa escalação, mesmo num jogo grande de oitavas de Libertadores, muitos atacantes, muita liberdade e, ao mesmo tempo, uma boa compensação no meio com força física. Lembrando tudo que vimos ontem, assistimos no jogo, o que o Abel disse depois do jogo na entrevista coletiva, elogiando o Botafogo, reconhecendo a superioridade do Botafogo no jogo, o que disseram o Eugênio e Breler comparando com o esquema do Real Madrid. Dá corte isso aí. Não. Eu quero te ouvir, Natália, porque Você que acompanha bem o Real Madrid sabe o que eu estou falando. pensando nesse combo, em tudo isso, eu tenho a impressão que o Botafogo perdeu a chance de fazer uma vantagem maior. Eu já tive essa impressão quando acabou o jogo. É ótimo, o torcedor do Botafogo tem que comemorar, ele tem a vantagem, ele joga pelo empate, mas pelo que foi o jogo, na minha visão, o Botafogo perdeu a chance de chegar no Allianz Parque com uma vantagem semelhante à que teve o Flamengo. O Flamengo chegou lá e teve a oportunidade de perder o jogo e se classificar por um gol. O Botafogo, na minha visão, perdeu essa chance. Principalmente no Você primeiro tempo. concorda ou discorda, Natália? Eu concordo, Abel. Principalmente o primeiro tempo. O Botafogo teve pelo menos 2 chances claras com o Luiz Henrique e não conseguiu aproveitar. Talvez aí no final, lá, quando for fechar os 180 minutos, não faça falta. Mas se fizer, vão lembrar com certeza dos gols que ele perdeu. Eu acho que o jogo ele é feito de estratégias, principalmente quando tem 2 treinadores que têm o Arthur Jorge um pouco menos de tempo, né, bem menos tempo em relação ao que o Abel Ferreira tem, mas que já tem o elenco na mão, que aproveita as melhores oportunidades que tem. O Botafogo para mim, foi muito superior ao Palmeiras no primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras acho que equilibra um pouco, principalmente com a entrada do Felipe Anderson e do Estevão, que se tiverem condições, para mim tem que ser titular no próximo jogo. Então, tem uma questão ali de uma intensidade física, de uma condição técnica. Os meninos já citaram aqui, falando de Igor Jesus, a importância, o próprio Luiz Henrique. Mas ontem era interessante acompanhar a dobradinha entre Savarino e o Almada. Porque era como uma dupla que se conectava o tempo inteiro. Teve um momento em que eles invertem, né? O Luiz Henrique inverte com... Eles trocam muito ali na frente. O Almada vai acompanhar como se fosse o cara da dupla mesmo, o cara que vai fazer a conexão por ali. Então, ontem a estratégia do Palmeiras, assim como tinha sido a estratégia talvez do Abel contra o Flamengo no Maracanã, não deu certo. A estrutura que ele monta de meio de campo não deu certo. E diante do Botafogo, que tem tanta força, não só física, mas técnica também para construir as jogadas, talvez a estratégia não tenha sido tão boa. Eu estava conversando com o Eugênio aqui no off, enquanto a gente estava no intervalo, quanto me chamou a atenção a obrigação tática que tinha o Aníbal Moreno em marcar o Marlon Freitas. Ele o tempo inteiro acompanhava. Se o Marlon Freitas estava entre os 2 zagueiros para fazer a saída, o Aníbal Moreno subia. Né? E o Eugênio trouxe isso ontem na transmissão. Isso fazia um vazio nas costas entre a zaga e o meio de campo, que o Botafogo soube se aproveitar. Então, e dava ao Botafogo essa profundidade para lançar a bola. Porque é uma característica do Palmeiras, do Abel, né? Especialmente nesses grandes jogos, de fazer a marcação individual. Sim. Então, cada um pega um. Né? Pega não é o cara de marcação. E o curioso é isso, né? Que, teoricamente, seria um jogador de meio campo mais avançado a marcar o Marlon Freitas, sim, que é o volante do Botafogo, o segundo volante. Mas não, ele traz o principal marcador do Palmeiras para subir e tentar impedir que a bola saia redonda do pé do Marlon, que é um grande articulador de jogadas. Só que nisso ele realmente deixa a parte de trás, a marcação, para 2 jogadores que não são talhados para isso, né? Que eram o Maurício e o Veiga. Então eles ficam ali meio que
E o Botafogo ganha o jogo inteiro, Exato. o duelo na intermediária. O jogo inteiro, o duelo na intermediária. E o Palmeiras demorou muito para mexer, só foi mexer no segundo tempo quando ele tira o Veiga e coloca o Fabinho. A gente já falou sobre isso, né? Que é um jogador mais de marcação, poderia ter um jogador misto ali, que marque bem e que saia mais para o jogo, mas ele passa a ganhar o meio-campo ali, quando ele faz aquela substituição já tarde, já bem mais para perto do final do jogo. Mas é uma característica, você vai ver várias vezes jogadores do Botafogo saindo das suas posições do Palmeiras, de defesa, saindo da sua posição original para acompanhar um jogador definido. Só que é isso, por mais que tente marcar o Marlon Ele deu 1 Freitas, metro de distância dele. no ele deu lance passe. do segundo gol, ele deu liberdade e o Marlon Freitas fez o passe. E tem uma fala do Abel que me chama a atenção na coletiva dele. A gente repercutia isso ontem na live pós-jogo, aqui nos canais ESPN, né, nas redes sociais. O quanto o Abel deixa muito clara a insatisfação, porque ele fala: Botafogo, quando tem a bola lançada, bate no atacante e fica. Os caras seguram a bola, distribui bola, né, faz o pivô, tem muita movimentação entre todos os 4 jogadores de frente. Enquanto você está olhando o Luiz Henrique entrando por dentro, tem o outro saindo, o Igor Jesus saindo. Tem sempre os jogadores se movimentando. Na teoria, o Igor Jesus é o atacante, mas ele sai para fazer o cruzamento para o Luiz Henrique, que entra no espaço. Então, eles se movimentam muito. O Palmeiras, a bola subia para o ataque, batia e voltava. A bola subia para o ataque, batia na canela e voltava. Então, isso faz muita diferença, Abel, na hora da estrutura do time. Tanto que ele tirou os dois no segundo tempo, né? Exato. O Flaco e o Rony. Eu não entendi Eu não por que tiraria tirou o Rony. Eu não tiraria o Rony, com a entrada do Lázaro, eu deixaria o Rony. A galera, os amigos e amigas do F360 participam conosco com as mensagens. Você quer mandar sua mensagem? Faça como o César. Vai lá na hashtag F360BR e mande a sua mensagem pra gente. O Botafogo não tomou conhecimento do Palmeiras, diz o César, e venceu. O Fogão vai precisar jogar com inteligência, porém, sem deixar de jogar no futebol ofensivo e competitivo, até porque o Fogão tem time para vencer o Palmeiras e sair do Allianz Parque classificado. É a mensagem do César. Tadeu, bom dia. Não sei vocês, mas eu noto que o repertório do Abel está manjado pelos adversários. As bolas paradas já não surpreendem tanto e não consegue dominar os adversários da maneira que eu fazia. Muito similar ao Klopp no último ano de Liverpool. É isso mesmo, Breno? Não, acontece, Abel, de haver oscilação, e até mesmo técnicos competentes e longevos como o Abel vão oscilar, de escolhas infelizes, a gente aqui discutindo a opção pelo Fabinho no lugar do Veiga no segundo tempo. Isso é normal, não vejo como um fim de ciclo ou sinais de esgotamento do repertório. O Abel tem totais condições de fazer um plano de jogo melhor e um plano de jogo que se adeque mais às características dos seus jogadores para a volta no Allianz Parque. Você que nos acompanha, você quer assistir ou entender melhor os gols de ontem? As principais jogadas? Então preste atenção no Eugênio Leal, porque olho Leal. Galera, assim, o Palmeiras vai ter que reverter, né? Tentar reverter esse resultado. Tem que entender que do outro lado tem uma equipe forte, que é a equipe do Botafogo. E digo, galera, na minha opinião, assim, o Abel às vezes ele faz umas escolhas, às vezes ele recua demais o time, parece que joga pra não perder, parece que ele não quer não perder, se empatar é lucro. Eu acho que é beleza, a estratégia dele de querer resolver em casa é estratégia. Mas ele tem que lembrar, teve o jogo contra o Flamengo, o que aconteceu. Jogou melhor no jogo da volta? Jogou. Venceu. Contra o Botafogo pode ser a mesma coisa, saiu barato. Na minha opinião, esse 2-1 saiu barato. O Botafogo teve chance até de fazer mais um golzinho ali. Se o Botafogo faz 3-1, complica a vida do Palmeiras. Na minha opinião, o Palmeiras ainda tá no jogo. O Palmeiras ainda tá na briga ainda pela classificação para as quartas de finais. Mas tem que jogar bola. Não adianta só ter a vantagem do mando de campo e não resolver quando entrar em campo. Então, assim, o Palmeiras precisa resolver isso aí. O Abel, assim, na minha opinião, acho que esse ano deve ser o último ano de Abel no Palmeiras. Na minha opinião, o Palmeiras tem que procurar outro treinador, entendeu? Tentar dar uma renovada. Tentar dar uma renovada, eu acho que já tá chegando já no limite já. O trabalho do Abel já deve estar chegando no finalzinho. Eu acho que a equipe do diretoria, né, próxima temporada poderia tentar dar uma mudada nisso aí, porque assim, esse ano tá difícil. O Palmeiras pode chegar a ser campeão de novo, Campeonato Brasileiro, outras competições? Pode. Entender que hoje a diferença Flamengo, Palmeiras para outros clubes não tá tão grande assim. Não tá. Você vê que a distância entre Botafogo e Palmeiras não tem essa distância que tinha.
tem. Tá tudo muito próximo, bem equiparado, as equipes têm contratado bem. Não tá mais aquela distância grande, o Palmeiras tá com um elenco muito bom, o Flamengo muito bom, as outras equipes tá mais abaixo, não tá. Minha opinião tá se equivalendo bastante quando entra em campo. Pode ter números, pode ter o melhor elenco, mas quando entra em campo, as coisas se equiparam. Então, assim, tá meio complicado. O Abel Ferreira, no próximo jogo, vai precisar da entrada do Estevão como titular. Na minha opinião, o principal jogador hoje do Palmeiras. Hoje, na minha opinião, nem se fala o Veiga, não. O Veiga, na minha opinião, há muito tempo que ele não é o principal jogador do Palmeiras. Hoje, o principal jogador do Palmeiras se chama Estevão. Tá voltando de lesão. Próximo jogo, provavelmente o Palmeiras vai preparar para ele poder entrar no primeiro tempo e tentar fazer alguma coisa aí para poder ajudar o Palmeiras. E essa é a cartada do Palmeiras para o jogo da volta. Na minha opinião, o Botafogo é a equipe favorita nesse momento por ter o resultado à frente, mas tudo pode acontecer, né? O Palmeiras também vai jogar em casa e pode tentar reverter o resultado, mas o Botafogo está bem leve e bem tranquilo para o jogo da volta.